BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de direito ambiental trata da regulação e proteção do meio ambiente, buscando equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais. Ela envolve a interpretação e aplicação de normas que controlam o uso do solo, da água, do ar e da biodiversidade, além de responsabilizar empresas e indivíduos por danos ambientais. Com a crescente demanda por práticas sustentáveis e o aumento da fiscalização por órgãos públicos, essa área se tornou estratégica para empresas que buscam se adequar à legislação, evitar sanções e construir uma imagem comprometida com a sustentabilidade. E este é o tema de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Luísa da Câmara Chaves. Ela é advogada sênior na área ambiental do Demarest. Além disso, ela é mestranda em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade também pela PUC São Paulo e formada ainda em Direito pela PUC São Paulo. É uma filha da PUC mesmo, né, Luísa? É isso mesmo. Muito bacana, Luísa. Eu estou muito feliz que você topou o nosso convite, conversar aqui com a gente. A gente já estava aqui tendo um podcast antes do podcast. E, assim, eu acho que a gente vai ter muito aqui para discutir hoje. E muito obrigado por topar o nosso convite, viu? Estou muito feliz. Obrigada, Gabriel. Também estou muito contente da gente poder aqui conversar e dividir um pouquinho da minha trajetória, da minha visão aí sobre direito ambiental com todo mundo. Obrigada. Sensacional. E, Luísa, então já que você vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente, conta por que você resolveu ir para o direito, para a área de direito ambiental, como que foi isso daí? Olha, você sabe que eu atuo no direito ambiental desde a época de estágio, né? Uhum. E a verdade é que para mim era muito difícil na época da faculdade, e isso a gente está falando ali entre o período de 2009 até 2013, eu tinha muita aptidão pelas matérias do direito, então eu gostava de muitas áreas que eu ia conhecendo. Talvez algumas eu percebesse que eu caminhava um pouco melhor, outras um pouco menos, mas a verdade é que eu gostava de muita coisa. E aí eu tive a oportunidade de, na PUC, ter a matéria com a professora Consuelo Yoshida, foi um semestre que foi muito... Estou até anotando o nome, Consuelo? Consuelo Yoshida. Tá. E aí foi interessante ter esse semestre de aula com ela, porque eu pude ver que o direito ambiental, ele realmente abarcava várias áreas do direito. Então, para mim, que gostava de muitas das matérias, foi realmente um encontro. Eu percebi que o direito ambiental caminhava ali junto com o direito penal, junto com o direito administrativo, e uma série de outras matérias que estavam ali abarcadas pelo arcabouço que protege o meio ambiente. Então, dali na faculdade, eu comecei a ter um olhar, né, de interesse pelo tema, enquanto não era, de fato, uma matéria muito conhecida. Eu me lembro de uma vez que eu defini que fazia sentido estudar um pouco mais essa área e também estagiar nessa prática, muitos amigos sempre me perguntavam, como assim, mas o direito ambiental, mas você vai fazer o quê, né, no escritório? E aí, enfim, eu já comecei na área ambiental dentro dos grandes escritórios, então já me formando ali, né, nesse olhar do que é estar no ambiente corporativo e lidando com outras práticas. Então, já ali eu pude ver que, de fato, o direito ambiental conversava na prática com essas áreas que eu via na faculdade, né? Então, foi um pouco por isso que eu fui me identificando. Ah, que legal, Luísa. E, Luísa, eu queria saber, mas por que você resolveu fazer direito? Foi da família? Foi algum filme? O que foi que pegou? Olha, você sabe que, olhando para minha família numa geração mais próxima da minha, eu não tinha muitos advogados ou juristas, né? Mas se a gente for olhar lá para trás, assim, na parte dos meus bisavós e tataravós, eu tive pessoas bastante importantes na família que contribuíram com o direito, principalmente na região norte. Então, até o Instituto de Medicina Legal no Pará, ele foi criado por um tio-avô, e basicamente acho que dali que estava a entranha, né, do direito ambiental em mim. Eu também, depois de muito tempo, pude ler um trecho, né, do material de mestrado do meu avô,
e fez mestrado em Michigan há muitos e muitos e muitos anos atrás. Inclusive, ele já é falecido, mas lendo o material dele produzido como engenheiro e que cuidava das questões ali de saúde pública, atuou bastante tempo na unidade do Pará, que é como se fosse a nossa Sabesp, né, em São Paulo, ele tratava da importância das matas ciliares no entorno dos cursos hídricos. Cala a boca, que da hora! Exato, é o que hoje a gente chama de área de proteção permanente, né? Que tem aí como função justamente agregar na proteção dos cursos hídricos e também de outras áreas específicas, né? Mas justamente para que possa ter a garantia, né, da possibilidade de uso do recurso dali para frente. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, olha, eu não tinha tanta percepção, mas de alguma maneira o direito ambiental, ou o direito propriamente, já estava ali, né, na minha história. Que legal. Nossa, Luísa, que história bonita, assim, e tipo, nossa, e das antigas, né? Porque naquele tempo não era comum você estudar fora, assim, eram poucas pessoas que faziam isso. Meu, que legal, assim, eu acho bonitas as histórias, assim, porque hoje tá super em alta isso, o cuidado que tá tendo, e seu avô ali já tava ali bem antes nisso, e fala, pô, que legal. É Muito verdade. bacana. E, Luiz, eu queria saber, para quem não sabe ou ainda não teve contato com a área, está pensando em entrar nessa área no direito, ou está pensando na própria empresa, como que você explicaria o que é o direito ambiental? É diferente dos outros direitos? É um pouco de tudo? O que é? Ah, não, interessante essa pergunta, porque a verdade é que acho que cada vez mais está mais claro que o direito, ele é um só, né? A gente fragmenta ele justamente para fins didáticos, para poder compreender, né, um pouco melhor cada uma das áreas e verificar como que a gente se aprofunda e traz para a prática de uma maneira que seja eficiente. Então, assim, o direito ambiental, assim como outras áreas, e acho que aqui eu destacaria aquelas que são mais relacionadas aos direitos transacionais, então aquisição e fusão, tudo aquilo que envolve esse tipo de transação, com certeza é parecido com o direito ambiental, no sentido de que, inicialmente, o direito ambiental, então, ele é um direito que ele vai proteger o meio ambiente, né? Ele é considerado, no nosso caso, no Brasil, como um direito fundamental, porque ele está estabelecido na nossa Constituição Federal, que é lá de 1988, e ele é protegido por um conjunto, né, de normas e princípios que eles vão buscar justamente a preservação do meio ambiente, mas equilibrar essa preservação com um desenvolvimento econômico, com um desenvolvimento que seja sustentável, não só para as presentes, mas para as futuras gerações. Então, ele é um direito que pensa no atual, mas também para o futuro, além dele cuidar do passado, quando a gente fala de identificar eventual passivo ambiental, como uma contaminação, como uma questão do passado que demandasse regularização, vem o direito ambiental e também traz mecanismos para que a gente possa aprimorar a gestão do tema no presente, né? Então, isso é muito, muito interessante. E acho que, assim, de maneira exemplificativa, o direito ambiental, ele vai proteger o que a gente chamou aqui já, né, de recursos naturais, e a gente está falando do solo, do ar, da água, e buscando também, de outro lado, a possibilidade de responsabilização daquelas ações, que são aquelas chamadas ações comissivas, que são efetivamente ativas, ou as ações omissivas que possam causar um dano ao meio ambiente. Então, é um direito fundamental, um direito constitucional, e acho que é interessante trazer também que ele pode ser considerado como um direito difuso e coletivo. Ele vai ser um direito difuso porque ele é indivisível, ele afeta, né, um número indeterminado de pessoas, e ele também é um direito coletivo porque ele envolve interesses que vão transcender a nossa perspectiva e os nossos interesses propriamente individuais. Portanto, ele vai abarcar aí e tem essa roupagem mais holística que eu comentei. É sensacional, Luiz, é muito bonito. E, Luiz, eu queria saber, na sua visão, quais são os erros mais comuns que você vê as empresas cometerem quando a gente está falando do meio ambiente? Olha, eu acho que um dos erros mais comuns e que, na verdade, eu teria um elogio para fazer aqui, porque acho que com o decurso do tempo, talvez nos últimos 10 anos, esse erro ele tenha acontecido cada vez menos. Mas acho que o erro mais comum é ver a preocupação com a questão ambiental, com o direito, né, ambiental, efetivamente como um custo ou como um entrave nos negócios, né? Acho que a verdade é que cada vez mais o direito ambiental ele tem sido visto também como um apoio para trazer soluções, para inovar as situações que são ali vivenciadas, e quando eu digo isso, eu estou pensando de fato no mercado, nas atividades operacionais, né, em tudo aquilo que se dá com interesse econômico,
mas que precisa ter uma proteção, precisa ter um olhar de gestão que esteja também amparado no direito ambiental. Então, realmente, eu acho que o maior equívoco é ver como custo e não como um investimento, para além de uma obrigação, é claro, né? Mas eu acho que tratar apenas como custo talvez seja o maior equívoco, porque, no fundo, a gente vê que quando existe um olhar de gestão ambiental para as atividades, efetivamente isso vai gerar algum tipo de benefício, não só no sentido da proteção do meio ambiente, que eu acho que é o principal, mas, em especial, pensando de maneira prática, vai trazer um benefício econômico, porque você vai mitigar riscos e tocar, né, o negócio de uma maneira que ele pare de pé, que ele seja de fato sustentável, que é uma palavra que é sempre trazida, né? Mas como manter essa sustentabilidade? Com a proteção, o olhar, a preocupação, tendo alguém que conheça o direito ambiental e possa mostrar esses caminhos, não só do dever ser, mas também de como solucionar, de como ter ideias diferentes para comportar o que está estabelecido na legislação, o que está estabelecido como diretriz, como algo que realmente converse com os negócios. Então, acho que cada vez mais isso tem acontecido de uma maneira diferente, mas talvez continue sendo algo que, num primeiro olhar, para quem não está habituado com o direito ambiental, pode ser esse pequeno equívoco, né, de entender a área como um entrave. Sensacional, Luiz. Eu estou tendo uma aula aqui com você, eu estou adorando. Bom, vamos trocando, como sempre. É isso aí. Luiz, eu queria saber, você já trouxe um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouco. A área de ambiental conversa com várias áreas do direito, é uma coisa só, como que é? Com certeza. Eu acho até que antes de trazer aqui um pouco mais de como isso se dá teoricamente, eu vou colocar aqui um exemplo prático, né? Por favor. Como te falei, ao longo aí da minha trajetória como advogada, eu sempre estive nos escritórios, né? E como o Demarest, que é um grande escritório, que é full service, então conversa já no seu dia a dia com diversas outras áreas. Então, na prática, e pensando nessa trajetória, eu vejo que é difícil você tratar do direito ambiental sem que você tenha uma troca com o time de tributário, sem que tenha uma troca com o time de penal, o time de direito regulatório, né, administrativo, o time de direito civil, contencioso, porque a verdade é que os temas realmente se conversam, e essa condução conjunta, ela agrega realmente valor, porque lembrando daquilo que a gente falou, no fundo é um direito só, né? E que ele é fragmentado para fins didáticos. Então, quando o problema ou a questão analítica surge, com certeza existem mais aspectos que podem ser considerados, e isso se dá, né? E eu pude ver aí ao longo da trajetória. Acho que um outro exemplo que é interessante, que mostra que isso é um fato, eu também tive a experiência de trabalhar como secondí numa mineradora. Embora sendo advogada, né, no escritório, sim. Tive esse período de trabalhar interna numa grande mineradora e tive a oportunidade de ver que no dia a dia dos negócios, para além daquilo que é solicitado, né, pelas empresas aos escritórios, existe uma dinâmica que se dá ali na prática, que com certeza também demonstra e evidencia que o direito ambiental conversa com outras áreas. Então, quando você tem um caso, por exemplo, de uma eventual paralisação das atividades em razão de um protesto ou de uma demanda de uma comunidade local, com certeza você não vai só cuidar daquela questão com o olhar da proteção ambiental. Ela é muito importante, mas a gente também vai ter que pensar sobre pessoas, sobre comunicação, sobre as regras que vão efetivamente amparar como conduzir aquilo de uma maneira com compliance. Então, a verdade é que as situações práticas mostram que a conexão do ambiental com outras áreas, ela se dá efetivamente, e no fundo ela agrega, ela faz com que o direito ambiental possa ser mais efetivo, né? E acho que passando um pouco mais pensando naquilo que está posto na legislação, a gente vai ver já na Constituição Federal também, que seria ali, né, o nosso instrumento super importante para regular os direitos fundamentais, mas a gente vê a previsão também da preocupação ambiental em diversas frentes. Então, desde uma licitação pública, que hoje em dia ela precisa considerar aspectos de sustentabilidade, e são aquelas chamadas licitações verdes, elas também vão estar ali com
um arcabouço regulado que tem uma remissão à Constituição. Quando a gente fala também do direito tributário, existe na Constituição uma previsão de que o direito tributário, né, o sistema tributário, ele tem que considerar diversos princípios, dentre os quais a defesa do meio ambiente. Então, várias conexões se dão, né, já desde a Constituição, inclusive na ordem econômica. A gente tem um artigo super importante que fala, né, da liberdade de livre iniciativa, e tem também a livre iniciativa pautada em vários dos princípios que devem regular, e inclusive a defesa do meio ambiente, né, para que tenha ali um tratamento diferenciado do impacto ambiental dos produtos e dos serviços, tanto no processo de elaboração quanto de prestação, mas para que isso possa assegurar, né, uma ordem econômica sustentável. Então, é interessante que a prática, a meu ver, ela está muito colada com aquilo que está posto na legislação em relação a essa conexão das áreas. Nossa, meu, que mais, Luiz? Eu tô adorando mesmo, assim. É gostoso nas conversas. E eu queria saber como que você enxerga o papel do advogado ambiental em projetos de sustentabilidade dentro das empresas. Uhum. Acho que nesse ponto também é interessante comentar que eu vejo uma diferença, talvez, aí nos últimos 10 anos. Eu acho que lá no início desses últimos 10 anos, talvez o papel do advogado tivesse muito relacionado a, uma vez que houvesse um auto de infração, uma ação civil pública, alguma reclamação de comunidades, né? Uma vez que tivesse uma demanda propriamente dita, já mais material, entrava o papel da advogada ou do advogado ambiental para endereçar, em termos processuais, o que fazer naquele momento e trazer né, uma resolução para aquele caso. Acho que hoje em dia o trabalho do advogado, da advogada ambiental, ele está muito para além disso, até porque ele se dá em momentos anteriores, né? Então, o advogado hoje tem um papel super importante para auxiliar os clientes na gestão ambiental mesmo, no dia a dia. Seja, como eu comentei, nessa experiência de ser uma secondie interna numa empresa, que dá para ver que, de fato, o dia a dia demanda esse olhar consultivo, né, para resolver todas as perguntas que um jurídico recebe dos outros departamentos de uma empresa, mas também pensando efetivamente naquilo que pode ser uma solução, né? Então, uma solução para um projeto novo, como desenvolver esse projeto de uma melhor forma que ele esteja ali aderido à legislação e às diretrizes aplicáveis, e ainda assim ter um time técnico que converse e que possa ver e trazer outros aspectos de preocupação para que possam ser endereçados nos caminhos da lei, né? Então, eu vejo esse papel do advogado ambiental muito estratégico na condução dos negócios, tanto no antes, no durante ou mesmo no depois, para mitigar, né, riscos, pensando de novo numa gestão ambiental qualificada, que esteja ali relacionada a esse dever ser de uma maneira correta e trazendo a tal sustentabilidade para os negócios. Acho que isso que hoje é muito mais esse papel, é de ser um parceiro mesmo no dia a dia, tirando as dúvidas, atendendo a essas demandas que podem surgir nos cenários mais simples, né? Então, que lei que se aplica? Eu tenho que fazer esse cadastro? Para quem que eu devo me reportar nesse cenário que eu identifiquei esse tipo de passivo? Como isso deve acontecer? Qual que é o rito? Mas também pensando, bom, eu preciso expandir a minha atividade. Qual o olhar que eu tenho que ter para fazer esse projeto daqui 6 meses? Então, existem maneiras bastante diferentes e complexas de contribuir hoje em dia com os negócios, mas acho que o resumo seria efetivamente ser um parceiro no dia a dia, que está ali para ser um braço, né, estendido, para atender essas demandas e contribuir com o desenvolvimento das atividades. Sensacional. E, Luiz, eu queria saber que conselho que você daria para o empreendedor que está começando e quer garantir que a sua atividade esteja ambientalmente regular. Bom, acho que assim, quando a gente pensa no direito ambiental, acho que um ponto que é interessante é relembrar que ele se aplica a diversos setores, né? Então, a gente pode estar falando aqui ou de mineração, de atividade industrial, a gente pode falar de diversos, né, atividade de silvicultura, são diversos os ramos em que vai ter ali algum tipo de aspecto ambiental para proteger o meio ambiente e endereçar, né, como as coisas devem ser. Então, como as atividades são muito diferentes, como o direito ambiental, ele também se dá nas esferas, né, de regulação federal, estadual e municipal, eu acredito que o primeiro aspecto é efetivamente buscar esse olhar
de conhecer a área e ter um profissional que possa auxiliar desde o princípio. E esse desde um princípio vai depender do negócio, mas o que eu quero dizer é que desde o momento de antes mesmo de iniciar uma atividade, é possível que você já tenha esse olhar mais maduro e bem colocado a respeito do que se aplica. E claro que também depois, durante o desenvolvimento das atividades, mas acho que algo que seria esse conselho, inicialmente, seria pensar em ter um olhar de um advogado ambiental, uma advogada ambiental, que possa trazer esse conhecimento do quanto que se aplica, né? E já pensar em soluções conjuntas, porque acho que um aspecto que é interessante também trazer, e que eu acho que eu já comentei um pouco, mas que é um fato, é que o advogado ambiental também não caminha sozinho quando está assessorando, né, um cliente. Muitas das vezes, a nossa conversa, ela é multidisciplinar, então a gente vai a depender do impacto que está sendo analisado e conversar com o antropólogo, com o engenheiro ambiental, com todos os técnicos que também vão fazer outras análises para verificar, né, os impactos e formas de mitigação do ponto de vista técnico. Então, ter esta conversa conjunta, colocar, né, na mesma mesa esses diferentes stakeholders, eu acho que facilita muito e seria um conselho importante para o empreendedor que está começando, que ele também não veja só o direito ambiental como um entrave ou um eventual custo, mas sim como um investimento, né, para ter a sua atividade desenvolvida de maneira regular, mitigando os riscos de responsabilidade nessas esferas que a gente comentou um pouco, né? Na esfera penal, na esfera da esfera civil, quando a gente fala de um eventual dano que seja causado, ou mesmo na esfera administrativa, que é aquela esfera que vai tratar das sanções que os órgãos e autoridades ambientais podem aplicar, como as multas, advertências, embargos. Então, todo esse pacote, né? Todo esse olhar para tratar uma nova atividade, eu acho que seria super importante e seria a minha dica principal para um novo empreendedor. Luísa, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar que o pessoal quiser falar com você. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que foi ótimo a gente conversar. Eu fico à inteira disposição para a gente repetir esse papo e aprofundar em outros aspectos, porque o direito ambiental e o nosso dia a dia ali, enfim, meu dia a dia como advogada, ele é bastante diferenciado. Então, existem alguns nichos que a gente pode conversar e aprofundar um pouco mais. Muito obrigada. Para mim foi mesmo uma satisfação estar aqui com você. E quem quiser conversar um pouco mais comigo, pode considerar o meu perfil no LinkedIn, Luísa da Câmara Chaves, que eu fico à inteira disposição. Perfeito, Luísa, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Abidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.